Oi gente, tudo bom? Meu nome é Amanda e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Aqui nesse vídeo a gente começa a nossa série de configuração de tecidos. Os tecidos eles acabam seguindo ali a mesma base de configuração, mas eles têm as suas particularidades e eu acabo fazendo para cada tecido uma configuração um pouco diferente uma da outra. E nesses vídeos eu quero realmente ensinar para que vocês possam entender a fundo como faz cada tecido, entender as suas peculiaridades e não só apenas replicar aqui o que eu tô fazendo. Então vamos lá começar. O vídeo de hoje eu vou falar sobre configurações do tecido de linho. O tecido de linho ele é um tecido mais básico, mas ao mesmo tempo ele é muito chique. Eu gosto muito de utilizar o linho dos meus 3Ds nas minhas cenas. Então tenho certeza que vocês vão entender e vão gostar bastante. Vamos lá. Vamos primeiro abrir aqui uma poltrona de linho que eu já baixei aqui a imagem pra gente observar. Quais são as suas peculiaridades? Vamos lá. A primeira coisa que a gente pode observar é que o linho, claro, ele tem uma textura. O linho, ele tem aquelas tramas dele, que são linhas verticais e horizontais, que fazem essa textura. A segunda coisa que a gente pode observar aqui na poltrona é que vocês veem que nessa poltrona aqui, dependendo do ângulo de visualização que a gente tem, essa textura ela fica mais clara e mais escura. Por exemplo, essa parte aqui da poltrona que a gente está vendo de frente, vocês estão observando que ela tem uma cor um pouquinho mais escura do que essa parte da poltrona que está aqui em cima, que o nosso ângulo de visualização ele não fica completamente reto, completamente de frente. Então, a gente observa que quando a textura ela tá de frente pra gente, ela fica um pouco mais escura e quanto mais ela vai subindo aqui, saindo do nosso campo de visão, ela vai ficando mais clara. E isso a gente vai fazer também lá no V-Ray. E um outro ponto que a gente pode observar desse linho é que nos pontos de encontro aqui, ó, da poltrona, nesse ponto de encontro aqui da almofada com a poltrona, vocês estão vendo? Essa textura ela fica mais escura ainda. Ela tem um ponto de oclusão que a gente chama de ambient occlusion. Lá no V-Ray a gente pode forçar esse ambient occlusion para ficar realmente mais forçado, mas eu prefiro utilizar uma outra técnica que ela fica um pouco menos forçada, mas fica ainda com esse efeito de mais escuro nos encontros da poltrona, certo? E esse efeito é o efeito de dirty, que eu vou ensinar lá pra vocês como é que a gente faz. Então, vamos começar primeiro pegando a nossa textura de linho e com isso eu quero dar uma dica pra vocês. Vamos lá no Google mesmo, normal, e vamos botar linho textura. Muita gente procura, por exemplo, não é esse o caso, mas assim, por exemplo, ela quer uma textura de linho vermelho, digamos assim. E ela não consegue achar de jeito nenhum, e ela acaba que não faz, porque ela não achou exatamente a cor da textura que ela quer. Então, o que que eu faço? Eu pego uma textura de linho qualquer que eu acho aqui que está bom. Eu gosto de vir aqui em imagem, ferramentas, tamanho e grande, pra gente procurar melhor. Eu vou pegar essa aqui, ó. O que que eu faço? Eu salvo essa textura aqui, independente da cor, certo? E ponho linho base. Depois que a gente baixa aqui, o que que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar tirar as emendas dessa textura, porque essa textura ela não é seamless, então ela vai ficar com aquelas bordas separando e vai ficar horrível no nosso render. Então o que que eu faço? Eu vou primeiro lá no GIMP, que é um programa que eu já mostrei pra vocês lá no vídeo de texturas, então se você não assistiu, vai lá assistir, que tá bem legal. Então vou fechar aqui, vou abrir aqui o meu arquivo de linho base, vou abrir. E aqui a gente vai fazer o quê? Vai vir em filtro, mapear, mosaico perfeito. Aqui você vê que ele já misturou a textura. Vamos apertar OK. Agora a nossa textura já está seamless, a gente já consegue encaixar essas texturas sem ficar aquelas bordas de separação. Aí a gente vai vir aqui em Export, exportar, substituir, exportar de novo. Já tá tudo pronto, agora a gente leva lá pro Photoshop. Vamos abrir aqui a textura de linho. E o que que eu faço aqui no Photoshop? Eu utilizo essa base para que eu
possa colocar a cor que eu quiser em cima dessa base. Então, como é que a gente vai fazer isso? Por exemplo, eu não quero essa cor de linho bege. Eu quero um linho mais pra, digamos, marrom, mais escuro. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui em Imagem, Ajustes, e vamos remover a saturação. Depois que a gente remover a saturação, eu deixo ele um pouco mais contrastado. Eu vou aqui em Filtro do Camera Raw. E aqui no básico, a gente vai aumentar esse contraste para que essa trama do linho ela fique mais visível. Então, eu vou apertar OK. E aqui a gente já tem a base do nosso material. Aqui eu já salvo ele por cima para ficar essa base preto e branco. Então, eu coloco salvar como, salvar no computador. Vou aqui e boto em JPEG, que é o que estava, né? E salvo em cima do linho base. Eu coloco sim, para salvar por cima. E aqui a gente já tem o nosso linho base preto e branco. Então, o que eu faço para deixar ele com uma cor? Eu vou vir aqui, criar uma nova layer. Eu venho aqui na seleção de cores do Photoshop. E aqui onde está o branco, eu vou escolher a cor que eu quero para esse meu linho, tá? Então, eu vou escolher aqui mais para esse marrom, ok? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a ferramenta de seleção e vamos selecionar a nossa imagem inteira e apertar Ctrl Delete. E aqui vai ficar a cor que a gente escolheu lá embaixo. Vamos apertar Ctrl D para tirar essa seleção. E agora a gente vai fazer um blend, que é a mistura dessas duas camadas. Vamos aqui onde está normal e vamos escolher o blend de multiplicação. E ó, tá vendo que o nosso linho ficou da cor que a gente queria já. Aqui eu vou deixar exatamente dessa cor que tá aqui. E vou salvar como linho marrom. Salvar no computador. Eu vou botar linho marrom. E vou salvar. Aqui no Photoshop, eu já gosto de fazer a minha cor base, uma cor mais escura pra gente fazer o nosso dirty, que eu vou explicar pra vocês lá no V-Ray, e a cor mais clara pra gente fazer o fall off, que eu também vou explicar pra vocês lá no V-Ray. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui meu ajuste de níveis e vou deixar ele assim mais clarinho, certo? Pra gente fazer o fall off. E aí, aqui eu já vou salvar como uma nova imagem. Vou vir aqui em salvar como, salvar no computador. E vou passar para o PNG e vou botar linho marrom mais claro. E OK. E aqui eu pego de novo o níveis. E agora eu vou deixar ele mais escuro do que estava antes, certo? Assim, mais para quase um preto, para a gente conseguir fazer o nosso dirty lá no V-Ray. Então, aqui, OK. Eu já vou salvar como, salvar no computador, linho marrom mais escuro. OK? Agora a gente já pode ir lá para o V-Ray. Vamos criar o nosso material aqui primeiro, né? Vamos vir aqui no V-Ray, vamos vir aqui no Create Asset, Materials, e vamos colocar um genérico. E eu vou aqui substituir por 00 linho. Ok, agora vamos aqui nas configurações desse linho. A primeira coisa é a gente colocar essa textura aqui no Diffuse. Mas a gente não vai apenas colocar a textura. Porque como eu falei para vocês, a gente precisa fazer duas configurações antes. A gente precisa deixar aquele degradê da cor mais escura para cor um pouco mais clara, de acordo com o nosso campo de visão. E a gente também precisa deixar os nossos cantos mais marcados. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai adicionar aqui no Texture Slot um Fall Off, que eu vou explicar para vocês o que é. Vamos aplicar aqui o Fall Off. E aqui, com essa imagem, a gente já consegue imaginar o que é. Esse Fall Off é esse efeito que dá de degradê de uma cor que chega em outra cor. Então, por exemplo, aqui no Color A, se a gente colocar, por exemplo, um vermelho, vocês estão vendo que é a cor que está aqui no centro. E aqui esse branco a gente pode colocar, por exemplo, um azul. Então, ele vai fazer esse degradê do azul para o vermelho. Aqui no Color A, a gente coloca a cor do tecido que a gente quer, a cor do tecido original. Por exemplo, eu quero
esse rosinha aqui. E aqui no Color B, a gente vai colocar a cor do tecido um pouco mais clara, para ele conseguir fazer esse degradê. O que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui a cor do Color A pro Color B, e agora eu vou puxar pra cá, pra direita, pra ele ficar mais clarinho. Aqui vocês podem ver que ele não deu um degradê muito bom, porque ele tá quase da mesma cor. Então a gente pode chegar aqui e diminuir aqui mesmo na saturação. Aqui vocês estão vendo ó, que já dá esse degradê que o tecido tem, certo? Então vocês podem fazer qualquer tecido desse jeito. Então aqui a gente não vai usar essas cores porque a gente tem os nossos mapas, as nossas texturas. Então aqui a gente vai fazer do mesmo jeito. A gente vai escolher aqui o bitmap e vamos procurar aqui o linho marrom. Só o linho marrom, porque nesse Color A, o tecido que a gente quer é original. Então, aqui já colocado, a gente volta. E aqui no Color B, como eu falei pra vocês, é a cor do tecido um pouco mais claro. Então, a gente vai vir aqui em Bitmap. E vamos pegar agora o linho marrom mais claro. Ok? E vamos voltar. E ele vai fazer esse degradê, ó. Quanto mais o nosso campo de visão está longe, ele vai ficar mais claro. E quanto mais perto, mais escuro ele vai ficar. Ok, a gente já fez esse efeito. E agora a gente precisa fazer o efeito do Dirty, que é exatamente essas bordas mais escuras. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que colocar esse Dirty antes do Fall Off. Se você tiver uma versão do V-Ray mais antigo, vocês vão ter que colocar primeiro o Dirty, vocês vão ter que vir aqui no Diffuse. E em vez de vir aqui e escolher o Fall Off primeiro, vocês vão ter que escolher o Dirty, certo? E depois, dentro dele, colocar o Fall Off. E eu vou ensinar aqui pra vocês. Se vocês tiverem o V-Ray Next, não precisa. É só você vir aqui, depois que você fizer o Fall Off, você vem aqui, aperta com o botão direito do mouse, Wrap In, que ele vai ficar antes do que você já fez. E é só botar aqui o Dirty, ok? Se você não tiver isso, você primeiro põe o Dirty. E aqui no Unoccluded Color, você vai vir aqui e vai colocar aqui dentro o Fall Off, certo? E vai fazer a mesma coisa que eu ensinei pra vocês antes. Colocar aqui a textura do seu tecido e aqui a textura mais clara, tá? Então, vamos vir aqui no Dirty. Aqui no Dirty, funciona assim. Por que a gente coloca o Fall Off aqui dentro do Unoccluded Color? Porque ele é essa cor que o tecido vai ter. E esse Occluded Color é exatamente essa cor de oclusão, que é essa cor que vai ficar ali no encontro dos tecidos, certo? Aqui vocês podem deixar preto mesmo, se for esse efeito que vocês querem dar. Então, nos cantinhos do seu tecido, nos encontros, ele vai ficar essa cor preta. A gente pode fazer aqui um render teste para vocês verem como é que tá ficando. Então, eu vou deixar assim como tá, só adicionando o Dirty, e vou voltar aqui pra gente aplicar esse material aqui na poltrona e vamos fazer um render pra ver como é que tá ficando. Eu vou entrar aqui na minha poltrona e vou só aplicar aqui o material do linho. Aplicou e agora a gente vai ver se o mapeamento tá bom. Aqui o mapeamento não tá muito legal, tá meio bugado, né? Então, vamos aqui mapear direitinho esse linho nessa cadeira. Vou entrar aqui de novo, selecionar todo esse estofado. Eu resolvi aqui testar mesmo os mapeamentos do V-Ray, que são esses aqui. E eu tava aqui testando, e o que ficou melhor foi esse Tree Planar Projection, que fica bem bonito aqui, ó, o mapeamento. Então, eu vou ficar com ele e vou bater aqui um render pra gente ver como é que tá ficando essa cadeira. O nosso render aqui acabou. Eu vou abrir aqui e olha só como tá ficando o nosso linho. Eu já tô achando bem legal. Aqui a gente já consegue ver esses efeitos funcionando muito bem. Que é o Dirty aqui dos encontros, ele tá bem marcado, tá bem preto. Se você quiser menos, é só colocar esse encontro um pouco mais claro. Geralmente, em tecidos que eles são mais claros, você colocando lá no Uncluded Color, o preto ele não vai ficar legal, ele vai ficar muito, muito marcado. Então, a gente tem que fazer o que a gente fez lá no Photoshop. Deixar a textura do tecido mais escura, o tecido que você usou lá como base. E aí, vai ficar um tom mais escuro do que o seu tecido original. Aqui deu certo o preto, achei que ficou um efeito bem legal, porque o nosso tecido aqui ele já é mais escuro, então assim fica legal, certo?
E que a gente consegue ver também esse efeito do tecido um pouco mais escuro aqui na nossa visão mais de frente. E quando vai ficando mais angulado aqui o tecido, ele vai ficando mais claro. Então é exatamente isso que faz o fall off. E vocês podem utilizar esses dois efeitos aí para quase todos os seus tecidos. Eu vou mostrar agora para vocês, eu vou salvar aqui no histórico essa imagem para a gente conseguir comparar. Vou agora aqui no Diffuse, na parte do Dirty, em vez da gente colocar o Occluded Color como preto, a gente vai pegar aquela imagem que a gente fez lá no Photoshop do tecido mais escuro para a gente ver a diferença que dá. Então vamos entrar aqui, ir no Bitmap e vamos procurar agora linho marrom mais escuro, abrir. E vamos colocar aqui. Aqui não vai fazer muita diferença porque o nosso tecido já tá quase preto, né? Na verdade. Mas vamos lá bater um render pra gente ver a diferença de colocar o preto e de colocar o nosso bitmap aqui. Terminou aqui o nosso render e eu já coloquei uma imagem como A e a outra como B. E que eu observei que não tem quase nenhuma diferença, porque a imagem que a gente colocou lá tá quase preta, então quase não vai dar diferença, mas se fosse um tecido mais claro, ia dar bastante diferença. Então vocês têm que ir testando aí a cor que mais se encaixa, fazendo essa diferença de tons entre o tecido original e o tom que você vai colocar nesse Dirty, tá? Então vamos lá terminar as nossas configurações que a gente não terminou ainda. O que a gente vai fazer agora? Vamos voltar aqui. E aqui no Reflection, a gente não vai deixar sem reflexão. Não é porque o tecido ele não tem uma reflexão nítida que ele não vai ter nenhuma reflexão. Tudo tem reflexão, mas essa reflexão não vai ser nítida. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui o Reflection Color no máximo. E aqui no Reflection Glossness, a gente vai colocar em 0,5, que essa luz vai bater e vai dar só aquele leve brilho. Ele não vai ficar mostrando como se fosse um espelho. Ele não vai ter aquele reflexo nítido, vai ser bem opaco. Então, essa é a outra configuração que nós vamos fazer. E, por último, nós vamos colocar o Bump, que é o relevo desse linho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Bump, e aqui vocês já sabem que o Bump ele trabalha com mapas de preto e branco. O que tá branco vai se sobressair, vai ficar com mais relevo, e o que tá preto vai ficar com menos relevo. Como a gente já fez ali nossa textura do linho base, que está em preto e branco, a gente vai poder utilizar ele aqui no Bump. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no Slot, no Bitmap, e aqui vamos procurar o linho base. E vamos abrir. Ó, aqui ele já está em preto e branco, então ele vai funcionar exatamente dessa forma. Vamos voltar. E aqui no Amount a gente diz a intensidade desse relevo que a gente quer. Então, vamos botar aqui no Amount 0,3 para testar, senão a gente pode aumentar ainda mais esse relevo. Eu vou trocar aqui a visualização para Fabric, para que a gente possa ver melhor esse tecido, como tá ficando. E vamos dar mais um render nessa poltrona. Acabou aqui o render, a gente consegue ver aqui a nossa poltrona finalizada com o linho, com todas as suas configurações. Então aqui a gente percebe o relevo que ele tem. Se vocês quiserem deixar esse relevo ainda mais forte, é só aumentá-lo no amount do Bump. E pra mim aqui 0,3 já tá bom. Mas depende muito da cena de vocês, do bloco de vocês, que vocês querem colocar esse linho, tá? Então, vocês têm que realmente ir testando as configurações nas suas cenas. Então, essa é a configuração de linho super simples, eu vou só aqui revisar com vocês tudo que a gente fez. Primeiro, a gente colocou esse Dirty, que é para fazer essas bordas mais escuras, onde uma almofada encontra com a outra, por exemplo. Aqui no Occluded Color, a gente vai colocar a cor que a gente quer desse encontro, que é sempre mais escuro do que a nossa textura original. Então aqui a gente pode colocar uma cor, ou vir aqui, colocar um bitmap, que nem a gente colocou, e fazer aquela textura mais escura que a gente fez lá no Photoshop. Voltando. Aqui no Occluded Color, a gente vai colocar o Fall Off dentro. Então, a gente vai vir aqui em Texture Slot, colocar o Fall Off e vamos entrar aqui. No Fall Off, a gente
pode utilizar tanto a cor, a Color A vai ser a cor original do seu tecido, e o Color B vai ser uma cor mais clara do que o seu tecido, certo? Tons mais claros do tecido, para ele ficar com esse degradê que a gente tanto vê em materiais de tecidos. Então, aqui no Color A gente pode usar a textura, que vai ser essa bitmap da nossa textura original. E aqui no Color B, a gente vai colocar a textura mais clara e vai fazer esse efeito aqui. E é simplesmente isso. Aqui no Reflection, eu coloquei o Reflection no máximo, aqui o Reflection Gloss no 0,5. Se vocês acharem que ainda tá muito reflexivo, vocês podem baixar mais aqui o Reflection e pode diminuir ainda mais esse Glossness, por exemplo, colocar 0,4, diminuir um pouco esse Reflection Color se vocês acharem que tá muito reflexivo, mas eu sempre coloco aqui no máximo e boto 0,4 ou 0,5. Aqui eu esqueci um pequeno detalhe, que é habilitar esse Gloss Fresnel, que é para tirar esse gloss, esse efeito branco que fica ali ao redor da nossa textura. Olha a diferença que dá aqui, ó. Se a gente desabilitar, ele vai ficar meio que com essa, parecendo uma névoa aqui ao redor do tecido. E quando a gente habilita, ele tira meio que essa névoa e fica bem mais bonito, tá? Então vocês podem aí também habilitar o Gloss Fresnel. E aqui no Bump, a gente coloca no bitmap aquela textura preto e branco do nosso olhinho e bota aqui o amount, dependendo da intensidade desse relevo que vocês quiserem. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido esse conceito básico de configuração de tecido. Deixem aí opiniões, deixem aí os tecidos que vocês querem ver aqui, para me dar mais ideias e trazer cada vez mais conteúdo de valor aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada por assistirem, dá aí um like, segue a gente lá no Instagram e também se inscreve no canal do YouTube. Muito obrigada, tchau, tchau.